Olá, pimpolhas e pimpolhos do meu coração, tudo bem? Eu espero que sim. Mais uma vez, mais uma videoaula com dicas preciosas para TCC, monografia, dissertação e tese. Olá, eu sou o professor especialista em microempreendedor individual Adriano Guia Ferraro, com forte atuação, maciça atuação em metodologia científica, técnicas de redação e preparação da oralidade para TCC, monografia, dissertação e tese. Pessoal, a aula de hoje falará sobre comunicação e banca examinadora, eficiência no processo da fala e formação do convencimento. Quando se fala em comunicação, há que se perceber algo bem interessante, tá? Há que se perceber algo bem interessante. A comunicação, ela em verdade, pressupõe a análise de duas fórmulas, quais sejam: comunicação é igual a objetividade mais eficiência, ou pela sigla C é igual a O mais E, e também síntese, que é igual a comunicação menos extensão. S é igual a C menos EX. Quando se fala em comunicação, eu devo ser o mais direto possível. E veremos, ainda hoje, na aula de hoje, que existem formas de escrever e de passar a ideia. Contudo, se ela for objetiva e tiver eficiência, vale a pena. Quando, entretanto, eu quero passar uma ideia sintética através de um gráfico, uma tabela ou mesmo uma imagem, eu simplesmente então lanço mão da síntese, que é igual a comunicação menos extensão, tá certo? Então vamos analisar agora dois exemplos. O primeiro diz assim, abro aspas, a Magna Carta de 1988, especialmente no que diz respeito às cláusulas pétreas, consagra que a isonomia a todos atinge. Evocar a síntese constitucional da isonomia permite desenvolver os preceitos do Estado democrático e social de direito. Este é o primeiro exemplo. O segundo exemplo diz, abro aspas, todos são iguais perante a lei. Ponto, fecho aspas. A afirmação foi inserida no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Essa é a base do Estado democrático e social de direito. Pergunta: seja no primeiro exemplo ou no segundo exemplo, o que vocês acham? Qual frase consegue comunicar de um modo mais direto? O primeiro ou o segundo exemplo? Ponto de interrogação. Pensem aí e deem pause. Eu já vou dar a resposta. Quem disse A1 acertou. Quem disse A2 acertou também. Por quê? Conforme se pode perceber, eu disse no começo que comunicação é igual a objetividade mais eficiência. Se eu consigo passar a ideia, seja na forma como eu falo e ou na forma como eu escrevo, e as pessoas que leem minhas obras ou ouvem minhas palestras têm o mesmo domínio da língua como aqui se encontra, eu posso dizer que se eu me expressar deste modo, eu conseguirei me fazer entender. O mesmo vale para este exemplo. Porém, o segundo exemplo, ele é mais sintético, mas passa a mesma ideia. O que está escrito aqui no primeiro exemplo é a mesma coisa que aqui está. Não creio. Creiam-me, é a mesma coisa. É a mesma frase, só que escrita de outra forma, de um modo mais
sintético. Veja, se eu conheço a banca e a plateia, ou só a banca, ou só a plateia, considere que eu esteja a apresentar um TCC, monografia, dissertação ou tese apenas para a banca. E a banca consegue entender a ideia que eu passo através desta frase, porque a banca tem o mesmo domínio de escrita que eu tenho. Então eu falando assim, ou escrevendo assim, todos irão entender. Porém, se eu não conheço a banca, ou a plateia, ou os dois, e eu não sei quem são e como irão se comportar, eu deverei, não é eu poderei, eu deverei escrever assim, de um modo mais simples, porque caso contrário, eu escreva assim, eu farei com que tanto a banca como a plateia percam o interesse em 5 minutos de palestra ou apresentação de algum trabalho. E eu vou explicar melhor isso quando eu analisar o seguinte. Ao simplificar a ideia, vocês devem ter em mente que reter a atenção de quem lê/ouve é essencial. Deixar a escrita /palestra mais livre é essencial. E explicar de um modo mais dinâmico é essencial. Se eu consigo construir a argumentação desta forma, seja na escrita, seja na fala, eu consigo fazer com que as pessoas retenham a atenção em mim. Ora, se eu consigo fazer isso, então, quando da fala e quando eu apresentar um trabalho perante a banca examinadora, existe um ditado que diz: quem seduz, conduz, quem conduz, aduz, quem aduz, deduz. Aduz, ele vem do verbo aduzir, que significa dizer, falar, expressar, pontuar, pontificar. Ou seja, quem vai passar a ideia tem a obrigação de seduzir, mas a sedução aqui não é a carnal, ou seja, não é aquela que envolve o amor, é aquela que envolve a ideia. A ideia passada deve ser lançada de um modo que eu seduza, para que eu possa em seguida conduzir. Porque quem consegue conduzir, consegue dizer do jeito que deverá ser passada a ideia. E se eu consigo dizer, eu deduzo o que eu seduzi, seja a plateia, seja a própria banca. Ora, ao assim considerar, eu posso dizer que, ao seduzir alguém, a intenção é conduzir essa pessoa a algum lugar. Quem conduz algo ou alguém a algum lugar. Nesse sentido, ao conduzir, vai aduzir, ou seja, dizer como a ideia será desenvolvida. Logo, se diz do jeito que deverá ser, deduz que seduziu. Vejam, não são apenas jogos de palavras. Se eu consigo ter em mente que quem seduz, conduz, quem conduz, aduz, e quem aduz, deduz, eu consigo compreender o processo de fala e ou escrita. Eu consigo fazer com que a banca preste atenção, mas para isso eu preciso conhecer a banca. E eu só conseguirei aplicar essa regra se eu conhecer a banca na sua totalidade. E como eu sei quem é a banca? E como eu sei quem é a plateia? E como eu sei quem são ambos? Perdão, simples. 99,97% dos regimentos internos que define como serão elaborados os TCCs, monografias, dissertações ou teses, bem como as apresentações, falam que será o aluno quem escolherá
o orientador e quem escolherá a banca examinadora. Logo, se eu sei quem é o orientador e como pensa, eu já sei que eu posso desenvolver essa ideia, bem como a própria banca, que é composta pelo orientador ou orientadora, bem como examinadores e ou examinadoras. Se eu consigo conhecer cada um, eu já sei como falar. E como eu vou falar? Desta forma ou desta forma? Vai de cada um. Então, para aplicar esta regra aqui, eu tenho que saber quem são os membros da banca examinadora, para que eu possa construir o melhor caminho para passar a ideia, seja para a banca, seja para a plateia, seja para ambos, tá certo? A aula de hoje foi curta, com dicas preciosas quando eu quiser exprimir uma ideia, seja na fala, seja na escrita. Então, pimpolhas e pimpolhos do meu coração. No YouTube, acessem canal TCC Simples e Fácil, Adriano Guia Ferraro. Canal TCC Simples e Fácil, Adriano Guia Ferraro. No Facebook, digitem lá minha página empresarial, @TCC Simples e Fácil, ou também na barra de pesquisa, digitem como se encontra TCC Simples e Fácil, tá certo? No Instagram eu estou lá, também como TCC Simples e Fácil. E acaso queiram um contato mais próximo, vai o telefone via WhatsApp, 0 operadora 13 98160 8585. Acessem, inscrevam-se, curtam, comentem, sigam e compartilhem. Pimpolhas e pimpolhos, beijos, abraços, até a próxima. Eu sou o professor especialista e microempreendedor individual Adriano Guia Ferraro, com forte atuação, maciça atuação em metodologia científica, técnicas de redação e preparação da oralidade para TCC, monografia, dissertação e tese. Um forte abraço, até a próxima. Beijos, pimpolhas e pimpolhos. Tchau, tchau.